Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais um programa Papo de Cadeira. Eu tenho um recadinho para você. Se você acha que inclusão é um favor, você está no programa errado. Vai para outro lugar que esse daqui não é para você. Agora, se você acha que inclusão é conversa, é diálogo, é um papo descontraído, então fica aqui que está começando mais um Papo de Cadeira. E não te esqueça que aqui todo mundo tem vez, todo mundo tem voz. E a cadeira é só um detalhe. Sejam bem-vindos ao Papo de Cadeira. Este programa é um oferecimento de Horto Hospitalar, distribuidora oficial da Coloplast no Maranhão. Cuidado e qualidade que fazem a diferença. Viva Estúdio, produção de conteúdo digital de alto padrão, conectando ideias com excelência. Ela despontou na cena musical nacional, internacional. Ela é a sensação do momento. Vamos iniciar o programa de hoje com Em Paixão. Conexão Jamaica Brasileira. MC Lil, Autoestima e putaria. Ai, Luca, me maceta, vai. hoje eu sou teu piloto, tô sobe na nave. Aproveita, acompanha o grave, vrum. Devagarinho eu subo a velocidade, tu desce gostoso, é o ritmo do Maranhão. Joga esse rabo pra cima e a mãozinha vai pro chão. E tu desce gostoso, desce gostoso, vai. Desce gostoso, é o ritmo do Maranhão. Desce gostoso, vai. Desce gostoso, desce gostoso, é o ritmo do Maranhão. Maranhão, 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 é o ritmo do Maranhão. Ó, desce gostoso, vai. Desce gostoso, vai. Desce gostoso, é o ritmo do Maranhão. E tu desce gostoso, 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 vai. Desce gostoso. Minha amiga me falou que esse pretinho é bom de cama. Bate forte, faz gostoso na peça dele do gama. Já gostei da tua fama, agora eu quero sem limite. Chamo 2 da manhã pra brotar na minha suíte, pra ficar na onda ele fumando aquele chá. Tomo 2, 3 balinhas que é pro motor esquentar. Vai mostrar esse talento, acelera no aquecimento. Arranca, vai meu piloto. Faz a nave decolar, 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 na calça marcando o pente, sarrando no rebolado. Vou atiçar de calcinha, mexer no teu ponto fraco. Vai me levar pro quarto, me fazer tua dona. Vai me chamando de amor enquanto me enforca na cama. E se eu te dou bebê, tu vai gamar. Empurrar forte, vai maceta, baby, sem machucar. Machuca, 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 sem machucar. Machuca, 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 sem machucar. Machuca, 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 machuca. Ai, Luca, me maceta, vai. Hoje eu sou teu piloto, tô sobe na nave. Aproveita, acompanha o grave, vrum. Devagarinho eu subo a velocidade, tu desce gostoso, é o ritmo do Maranhão. Joga esse rabo pra cima e a mãozinha vai pro chão. E tu desce gostoso, desce gostoso, vai. Desce gostoso, é o ritmo do Maranhão. Maranhão, 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 é o ritmo do Maranhão, ó. Gente, hoje estou muito feliz em receber Leuro Monteiro, Em Paixão, 2 mulheres pretas, 2 mulheres potentes. Leure é arte educadora, Leure é uma pessoa que eu conheci há um tempo atrás e que, assim, desde que eu conheci Leure, muita coisa na minha vida mudou, inclusive o papo de cadeira veio, assim, muito dos dedinhos de Leure. E M é uma inspiração, M tá aí despontando, e é o nosso maior orgulho, um orgulho imenso que a gente tem dessa preta maravilhosa aí no Brasil inteiro. Então dispensa elogios, dispensa comentários, sejam bem-vindas ao Papo de Cadeira.
Obrigada, uma gratidão enorme estar aqui com você, participando desse programa, num diálogo tão incrível que acho tão necessário. Hoje nós vamos falar do protagonismo das mulheres pretas, né, dessa importância das mulheres pretas e dessa comunidade, né, está ocupando os espaços culturais, está ocupando os espaços, né, e o espaço da música, da arte, da cultura, e a gente vai falar sobre isso, e aí eu começo pela Leuri. Leuri, qual a maior importância das mulheres pretas, desses artistas estarem ocupando esses espaços que é seu de direito, né, porque os espaços é para todo mundo. É, os espaços são para todo mundo, e falando em cultura, né, cultura, não tem como ir nas fontes, não ir nas fontes, nas raízes, na ancestralidade, é ir. Eu sempre digo assim que a cultura, na verdade, a gente não está se inserindo agora nela, ela sempre foi nossa, né. A gente está se reapropriando e nos colocando num espaço de direito de protagonismo, né. Já que a cultura é a própria identidade, é uma forma de nós contarmos a nossa história, como é que ela se construiu, do que raízes elas foi feitas, como é que ela se dá. Então a gente sempre esteve aqui, eu acredito é que não foi contada por nós mesmos, a cultura Foi contado diferente, né, ali. é contada, boa parte da nossa cultura foram demonizadas, então eu digo assim, ali a gente sempre esteve, né, não estamos inseridos agora. Agora existe uma luta contínua, né, por esse espaço de protagonismo, pela nossa cultura ser feita por nós mesmos, contada por nós mesmos, divulgada e ocupar espaços democráticos, junto a outras culturas que a gente respeita também, né. Então está páreos. Entendi. Êmito vem de um quilombo, né. Sim. E como é vim de um quilombo e estampar ali o rosto na Times Square? Olha, eu acredito que uma coisa leva a outra, porque o Quilombo Liberdade foi o meu berço cultural, foi o que me ensinou toda essa efervescência, essa potência da música maranhense. E hoje poder ser um rosto, uma voz para toda essa maranhensidade, para toda essa nossa identidade, com uma das maiores plataformas de músicas do mundo, que é o Spotify, e poder levar isso para espaços midiáticos, para Times Square, para programas de TV, isso é muito importante não só para mim, mas também para que a gente possa mudar um pouco da narrativa, né, para que a gente possa mudar um pouco da perspectiva. Digo que é da nossa terra, por acaso não tem valia para estar nesses Sim. lugares, né. Então eu sempre bati muito nessa tecla de não só, estar nos lugares, mas mostrar que existe possibilidades. Eu morro de medo de ser um rosto único. Eu quero que várias Sim, pessoas estejam ali naquela Times Square, então eu sempre gosto de trazer que a AM é fruto desse coletivo, e nada mais coletivo do que um quilombo, né. Então, eu sou cria do Quilombo Liberdade, nasci ali no fundo do Boi da Floresta, então bebi de toda essa fonte e acabei me tornando também hoje essa fonte de inspiração para outras pessoas com o meu trabalho. que massa. E eu acho o teu trabalho incrível, eu acho um trabalho autêntico, diferente. A estética que tu imprime no teu trabalho, na tua música, eu acho muito muito massa. E isso me encanta muito. Desde quando eu te vi a primeira vez, assim, já fiquei apaixonada. Pelo teu trabalho. E assim também é o trabalho desde quando eu conheci a Leure eu conheci ela numa oficina de produção cultural, e foi trocando ideia, contando a minha história, que a gente se conheceu, né, Leure, que a gente realmente ali se encontrou, e desde então a gente não se perdeu, né. A gente continuou os nossos diálogos, e foi contando os meus anseios, as minhas vontades, os meus desejos, e que tu pôde me ajudar, né, em muitas coisas e continua me ajudando até hoje. E foi essa história que te trouxe até aqui, que faz a gente estar reunido aqui hoje. Então é muito importante ter você aqui, e aí eu te pergunto, como é esse papel de resistência da mulher resistir, de insistir, persistir, de estar nesse espaço, de cultura e de arte, que é um espaço que, como você mesmo disse, sempre foi nosso, apenas, foi invisibilizado. Exatamente. E pela tua questão são muitas camadas, né, mulher preta, eh, eu acredito sim, parte de um ponto sobre noção de quem somos e aceitação. Eh,
tem um choque de realidade que eu digo que vem com a dor, porque eu sou uma mulher, hoje eu tenho 41 anos, mas eu ainda vivo o processo de letramento racial, porque eu acredito que isso é um processo constante. Não dá para as pessoas até porque o mundo está em movimento, e antes de vir para cá eu vinha pensando sobre várias coisas, né, a gente vinha debatendo sobre Sim, isso, sobre a luta das pautas, em que a gente vai diversificando o debate, vai ampliando em um mundo para que aconteça uma inclusão justa, tem que pessoas abrir mão de privilégios, né, eh, existe, como eu diria, estéticas que ao longo da história foram mais privilegiadas e eu uso a palavra de Gregório do Vider que disse assim: "Eu não acredito que tem espaço para todo mundo". É, talvez não tenha mesmo não, então na hora de equilibrar isso. sim, Partindo disso, a gente tem que saber então onde é que eu estou hoje, ter noção de quem você é, do que está partindo e escolher o que te define. Porque dependendo do lugar onde lhe colocar, os outros falaram, você vê se aquilo lhe define o lugar que você se reconhece, aonde onde quem eu sou, onde estou, aonde quero chegar. E sempre digo, não que do chegar lá que eu tenho até um preconceito isso, não, é movimento constante, que ela tá falando Times Square e que venham mais rostos, que venham mais diversidades, né, que amplie mesmo. E por mais que eu diga que tem que abrir mão do privilégio, eu não quero tirar ninguém, vamos junto, né, Vamos colocar mais gente. botar mais gente, essa diferença, exatamente. ela é muito bonita, ela é muito bonita, eu não sou ninguém não demonizou a diferença, porque é muito bonito ter essa diversidade, né. Verdade. E já que é um movimento, é uma luta constante, não se faz sem essa resistência. Sim, Se não fosse ela, a gente já tinha desistido e aceitado a prateleira que nos colocaram, né. E a cultura a gente fala em identidade, mas ela não é uma coisa ali parada, né, ela é uma criação constante, onde a gente eu digo assim, a gente tem o passado, estamos no presente, mas vem construindo esse futuro em muito diálogo com isso, tanto que hoje a gente fala que muito sobre a nossa ancestralidade, né. Eu não sei se estou conseguindo ser clara, às vezes esse sim, raciocínio sim, sim. Tá escurecendo bem. exato, tô escurecendo bem. Tá ficando se estão entendendo sobre tudo isso. Eh, o que eu quero dizer é que eu acredito que existe uma construção constante, que essa resistência vai ser constante sempre. Sempre. E aí Anos atrás tivemos outros tipos que a gente falava de privação de liberdade, e a gente ainda luta por isso em outro formato, com outros nomes. Estamos lutando, vamos melhorar, daqui ao as novas geração terão outros desafios, com outros nomes, que os fins são os mesmos. É isso. e aí eu te pergunto mais uma coisa, do ponto de vista de gestora, né, cultural, de quem, tá ali também, na por trás da máquina, de certa forma, como é esse acesso tu acha que esse acesso às políticas públicas, de editais, melhorou, não melhorou? O vamos lá, eu quero entender um pouco mais. Eu uso novamente a palavra movimento. Assim, tem muita coisa a se fazer, muita mesmo. Eh, lá como eu disse, quase lá não é lá, né, tem muito a se fazer, mas eu reconheço que avançamos muito. Sim, A gente fala muito aqui você perguntou sobre as políticas públicas, claro, porque, a partir do momento que você consolida direitos, você alcança isso também em outros níveis, pais. Porque quando traz um debate sobre a política, eu gosto de falar da política cultural, eu acho interessante ver ela em 3 âmbitos: a política pública, a políticas de acesso privadas, que é importante, eu posso se tiver tempo eu posso explicar por quê, sim, que é um ponto, principalmente para quem trabalha com arte, que às vezes as pessoas são muito romantizam muito o campo mercadológico da arte. Você cantar no Square, ganhar em dólar milhões, não diminui em nada um artístico. E eu percebo que às vezes esse debate sobre o que é arte, diferenciando de produto que possa ser vendável, ainda eu acho muito ultrapassado, e ele precisa avançar se a gente quiser alcançar patamares melhores. Por quê? Porque a gente quer viver da nossa arte. Quando eu falo viver, é comer bem, é morar bem, é se vestir Receber bem. bem. E isso não isso, cai do essa daí eu céu, ela não cai não, do céu.
ele tem Não custos, cai. ele tem custo, ele tem investimento, inclusive você emprega mais pessoas, você traz, você cria rede de contato. E isso não tira em nada, a obra artística, e ela não deixa de ser produto, porque eu não sei quem demonizou isso, né. Eu levo muito para esse lado da economia. E para isso, eu falo sempre também das políticas privadas, que a gente fala de políticas públicas, é claro, o privado ele adota Sim, as políticas públicas, por exemplo. E o outro, que é um campo que eu sempre incentivo quem eu posso, contribuo. Eu vim desse campo e transitei nesses outros da política pública, pelas instituições públicas, pelas instituições privadas também. E os editais não deixam de ser políticas privadas, porque nem toda a origem dele vem de instâncias públicas, públicas, ele sim, vem de sim. empresas privadas Sim, também, e também. você precisa aprender a dialogar com elas. E elas quando eu falo que começa da política pública, é muito dessas empresas privadas, elas só têm que obedecer certas leis. Sim, sim. Mas, querendo ou não, é uma escolha própria, é um perfil que ela criou, que ela quer dialogar, que ela quer se alinhar, então você tem que aprender a dialogar Tem que com saber essa gente. chegar. Tem que saber chegar, permanecer E sair É também. mais importante. e o sair ele tem um ponto, o sair que eu falo: "Vamos avançar", ninguém sabe, vamos avançar, evoluir, dar espaço Próximo para os passo, outros, é. os próximos passos. Que o sair parece aquela coisa, saiu do mercado e você até não. Não. A gente viu Não. muito isso na nossa cultura brasileira como um todo, morrer por gente que saíram dos espaços, e não, vamos evoluir. E o outro que seria o lado autônomo da história, que são os trabalhos independentes. Sim. Sendo que também quem adota uma política privada não, ela continua num espaço independente. O que são isso que eu estou querendo dizer? Eu vim do teatro, né. Então, assim, eu vim no teatro lá no começo dos anos 2000, onde muita gente montava espetáculo com recurso próprio. Tinha um emprego paralelo àquele trabalho e montava com recurso próprio para criar repertório, para criar produtos para acessar esses 2 campos da política Entendi. pública e da privada. Sim. E causa tudo isso. Tem, assim, um leque, por exemplo, da música, eu admiro muito, que são os festivais independentes, são maravilhosos, que também te dão uma liberdade em fala, em expor. Então eu também falo muito desse lado autônomo, que é um lado que eu sempre digo assim: qual a importância dele? Claro, tudo que você vai fazer, você precisa de recurso, mas eu acho que é o que te leva bem à tua essência, para que você veio, né. Como não tem, assim, você não segue uma pilha de diretrizes, Sim. você fala o que quer, expõe o que quer, fica e aí ele é importante para dialogar nas 3 instâncias, né, sem dúvida. E aí juntando as 3, eu acredito que avançamos muito, Ah, que bom. avançamos muito. Tem muito o que se fazer, porque eu acho que isso até responde a primeira pergunta que eu percebo na experiência de ter passado por instituições públicas e privadas de cultura, paralela aos meus trabalhos autônomos, é que quando a gente está na luta constante, mas já conquistaram direitos, né, direitos que nos incluíam pessoas que não vieram dos mesmos pontos de partida, que não víamos nos resultados há 20, 30 anos atrás, é que nem todo mundo aceitou abrir mão de privilégio e encontraram formas de burlar sistemas e que ficou com um espectro de disputa, e a ideia não é Não essa. é essa, né. E aí eu acredito que ela tem como melhorar. Então o diálogo avançou, as pautas avançaram, pessoas tanto assim, digamos, mulheres, negras, povos tradicionais, PCDs, também um ponto de se assumir, da consciência de quem é e gerar número, gerar estatística para Entendi, mostrar que isso entendi, existe, sim. porque isso é importante. Sim, sim. E Amy, assim, você precisou se provar mais por ser mulher trans, assim, precisou por ser uma mulher trans, não binária, por vir de um quilombo, você precisou se provar mais, você precisou lutar milhões de vezes mais para chegar aonde você chegou hoje e continua, né, galgando espaços maiores. Na verdade, eu acredito que, assim, cada recorte que nos traz até onde a gente chega, carrega seus pesos e seus fa nem pesos, mas seus fardos e seus louros, né. Apesar de ser uma pessoa trans do quilombo, eu me capacitei muito cedo, então eu saí do nível superior e comecei a minha carreira artística.
aquilo me deu um norte, justamente para conseguir dialogar com políticas públicas, para conseguir dialogar com patrocinadores, para entender meus projetos, para planejar a minha carreira e entender que a minha carreira era uma empresa. Então eu Entendi. tratei a minha carreira desde o início como empresa. Obviamente, tendo essa consciência e tendo essa capacitação, eu tinha muito mais argumento para debater quando algumas portas eram fechadas. Então, isso me trouxe muito mais pé no chão, mas também me trouxe muito mais força para abrir algumas portas. Portas essas que eu tive que abrir pela primeira vez, e a gente sabe que quando a gente tem que arrombar algumas fechaduras, Sim. a a parada fica um pouco mais quente. Sim, sim. Então a minha carreira, ela sempre teve aliada esse embate. Principalmente também porque eu venho de movimentos sociais, eu venho de movimentos de luta antirracista, eu venho de movimentos estudantis. Então toda a minha trajetória me traz esses embates. Eu sou uma pessoa também que eu não tolero injustiça de jeito nenhum. Então, antes mesmo de eu começar a me entender dentro desses recortes, eu sempre fui muito do embate, né. Hoje então, hoje em dia, até mesmo para garantir o mínimo de acesso que seja para mim, eu sempre penso: "E no acesso do outro? E se eu me silenciar aqui nesse momento onde eu tenho a possibilidade de falar, se eu ficar quieta, será se eu vou estar sendo não vou estar sendo conivente?" Então, até hoje eu ainda sou assim. E eu acredito que é uma coisa natural minha mesmo. Eu acho que eu carrego M's de outras gerações, né. Eu ac Sem eu sempre dúvida, penso sem que dúvida. todos os meus ancestrais vieram na Terra com muita luta, então não é agora que eu vou ser mais fraca que eles. Sem dúvida. E aí eu te pergunto, levar o quilombo, porque você tinha uma escolha, levar o quilombo, levar a liberdade para o mundo, foi uma estratégia? Na verdade, eu acho que eu sempre acreditei muito na minha verdade. Eu sempre fui um machista que defendia a minha verdade. Então, se é pra chegar lá, eu vou chegar falando da minha casa. Eu vou chegar Entendi. falando da coisa que eu mais gosto, daquilo que eu mais admiro. Eu morei em São Paulo 1 ano, vim embora de lá porque eu não conseguia ficar na porta sem tomar uma cervejinha com a minha mãe. Isso aí pra mim era essencial, era um ritual sagrado. Ficar na porta de casa ali, curtindo a minha família, ouvindo o batuque do tambor e tudo Ai, mais. maravilhoso quando eu vejo teus stories É aí. isso, então eu sempre acreditei na minha verdade. E quando você chega nesses espaços, é aí que eles tentam te tirar a tua verdade. Então, não era uma estratégia, eu posso dizer que não era uma estratégia porque era a minha verdade, mas também era uma estratégia de dizer: "Vocês não vão tirar aquilo que vocês acham que podem tirar de mim. Não vou me to Eu posso me tornar algo comercial, mas eu jamais serei o produto que vocês colocam na prateleira e amordaçam a minha língua". Tentaram? Demais. Mas eu acredito que é parte do processo, quanto mais acesso a gente tem, mais a gente precisa entender como é que a nossa arte se coloca. Por exemplo, o meu primeiro EP falava muito sobre minhas dores. Hoje eu gosto de cantar sobre amores. Hoje eu gosto de cantar sobre outras histórias, eu gosto de fazer uma poesia, porque eu quero me conectar com outras pessoas. Eu ainda falo sobre dores, mas eu também posso falar sobre outras coisas. É sobre possibilidades. Eu acho que dentro dos nossos recortes, a gente acaba sendo colocado dentro de uma caixinha, de uma estante. E aí, trazendo o lance de eu ser uma pessoa trans, ainda me tira de várias caixinhas, sabe? Se me tira de todas as caixinhas, eu não quero caber em nenhuma, não quero caber em prateleira, não quero caber em caixinha. E aí isso me dá liberdade para A língua criar, tá se para coçando. existir, para pensar, para discutir tudo isso, sabe? Ele tá se coçando, vai lá. Agora eu tô encantada, não, com a fala acho Mas é que isso, né, gente. tá complementando, Cara, quando elas assim, eu levo minha casa comigo, porque é muito comum quando você começa a inserir esse mercado, as pessoas ditarem o que você tem que ver para encaixar, assim, né. Não, mas a ideia nunca foi essa, né. A ideia Também. eu vim trazer a minha cultura para cá, como é que eu vou deixar ela para trás para se enquadrar e falar dos mesmos? Esse é o ponto de partida, onde aonde a gente luta pela democracia, é que todos têm o mesmo ponto de partida. Exatamente. As trajetórias são peculiares, até os fins também, mas o ponto de partida tem que ser o mesmo. E isso que a gente vem debatendo no decorrer dos avanços das pautas, das sim. políticas. Eu acho que a gente se conhece ali em 2023, né, Leuri? 2022, 2022, é, por aí. é por aí. E aí, você de 2022 para cá, antes de 2022 eu já tinha um sonho de fazer o papo de cadeira, né, e eu te contei como era o formato que eu queria o papo de cadeira, o que que eu queria do papo de cadeira, como eu queria o papo de cadeira, e muitas vezes tentaram colocar, né, "Vamos fazer assim, vamos fazer assado", eu digo: "Não, papo de cadeira só será do jeito quando eu tiver a estrutura, o local, a ideia, as pessoas, e aí ele vai ser". E aí
hoje ter, essa diversidade de pessoas, poder trazer aqui pessoas e a gente falar dessa enfim, dessa diversidade de temas, isso é tão importante para mim, e ter você para mim hoje aqui, hoje é muito simbólico, e a Amy também, porque a Amy também é uma pessoa que me traz muita inspiração na letra, na música, assim, ela é eu vou usar uma expressão assim, ela usa assim, parece com uma navalha o tempo inteiro. É a coisa dos ancestrais, amor. As primeiras trans aqui, ó, usavam navalha na língua para sobreviver, a É gente isso aí, botou na gente. poesia. E eu queria complementar, falar da importância de ler, porque assim, a partir do momento que os nossos começaram a acessar esses espaços, como mulheres, mulheres pretas, mulheres de Sim. periferia, a gente meio que se comprometeu em puxar as outras. E aí a gente puxa com capacitação, com conhecimento, a gente Exatamente. puxa com um papo como esse, porque a gente acaba levando aquilo, o pouco que a gente conseguiu ali para mais gente, que isso já transforma, sabe. Eu acho que ela tem um papel muito importante nisso, me Sim. socorreu diversas vezes quando eu tinha Olha aí, milhares de viu. dúvidas, então eu sempre acho que quando a gente chega lá, né, quando a gente está lá no meio do processo, é onde a gente mostra por que a nossa resistência tem uma inteligência ancestral nisso, sabe. Insistência também, É, a né. insistência de bater na porta sempre. E às vezes também eu queria trazer até que pra esse papo de insistência, é saber o seu momento, né. Às vezes Exatamente. você não tá ali ocupando aquele espaço, porque ainda não é o seu momento, ainda te falta maturidade, te falta Exato, conhecimento, te exato, falta exato. experiência. Sim. Todas as tentativas são sempre uma experiência. O importante é você ter saber com quem dialogar, com quem tirar dúvidas, para quem tem seu referencial. E hoje a gente tem vários referenciais na cultura, na gestão cultural, de pessoas pretas, de mulheres principalmente. No último nos espaços no último projeto cultural que eu estava à frente, a gente trouxe uma rede de capacitação para mulheres pretas produtoras do Maranhão, lá no Quilombo Liberdade. Porque assim, é muito fácil para a gente chegar lá e falar da liberdade, e quando a gente precisar de mão de obra capacitada, eu dizer que não tem. Então eu Sim, preciso sim. olhar para as demandas do mercado, olhar para as demandas da gestão cultural da M, olhar para o que está acontecendo e para a oportunidade, né. E a gente só consegue perceber isso quando a gente olha para o lado e vê assim, tem aquela pessoa ensinando alguém, então eu acho que meu papel também é passar adiante. E a E informação. a informação. É lindo que fala de eu tô me sacudindo, eu tô muito encantada com a Enen, porque quando fala no Quilombo Liberdade, fala do espaço físico, mas esse processo que ela faz, que é o aquilombamento, esse aquilombamento é um movimento, né. O aquilombamento que é em movimento, né, não aquele espaço Delimitado. demilitado e trincado e foragido, não, o aquilombamento é chamar os nossos, acreditar que são capazes, mas dar o direito da formação, né, para ninguém chegar verde. Sim. Porque eu tive uma experiência alguns anos atrás, de um processo de aquilombamento em uma instituição que eu trabalhei, não é a última, isso já faz nem é por público, que houve essa questão de tentar mudar um cenário e uma estatística, botar rostos, corpos negros, mas foi tão de qualquer jeito, que aquilo que a gente tanto lutava piorou. Por quê? Encontramos motivos para falar da gente. As pessoas só querem falar da gente. Sim. Afirmar a prateleira que nos colocaram. E acabou que um atropelamento a um processo gerou isso. Gerou isso, exatamente porque o lance era botar, ter a maioria de uma equipe, pessoas pretas e tudo mais, mas as pessoas chegaram, pensa só, foram privadas há anos de certos acessos à educação, a coisas muito técnicas que eu tenho uma campanha comigo pessoal de que abrace a burocracia, é chato, É. mas abrace, leia um edital, contrate um contador, tire um CNPJ, que nem você tira seu RG, eu sou da campanha, se estruture para não ter atravessadores, e numa dessa, foram tão apressados em mudar esse cenário, que quando foi tendo os problemas que vem, aí abria tipo, abrir uma Sim, claro. torneira e ver os problemas, as coisas erradas, porque a pessoa não sabia lidar com Uhum. isso, a gente viu que pareceu tão proposital para os outros que não nos queriam ali virar e dizer: "Viu, ficando moto fulano, porque ele não sabe fazer uma planilha, porque ele não mexe no computador, porque ele não entendeu uma documentação". E aí a formação é muito importante, do que ela fala que eu socorri, a informação não pode ser privada e para o Sim, outro, sim, sim. porque quando eu falo do ponto de partida, é você entender, evoluiu muito, mas ainda existe, por exemplo, pessoas que não têm acesso aos digitais.
essa pessoa não, além de não saber como é o edital, ela não tem o material a entregar, porque ela ainda não conseguia construir aquilo. E essa pessoa tem 50 anos de contribuição para a cultura. Puxa, Ela às vezes vem até com mecanismos antigos de jornais, só que assim, o mundo não parou para esperar sim, aquilo. sim, sim. Ó, vamos digitalizar, vamos aquilo. Pede uma ajuda, existe uma assessoria, existe os atravessadores, que é um mecanismo que eu não sou contra, é uma tecnologia, mas eu sei que é uma tecnologia, um mecanismo muito criticado por alguns, incompreensível pelos outros. E eu digo assim, mas mesmo que você contrate um atravessador, tenta entender como é esse processo para você ficar a par. E aí, quando abre esse processo de aquilombamento de informação pelos seus, e você vai criando redes para se fortalecer, e quando precisar de equipes e ser pelos seus, por aqueles que entendem, por aqueles que vão conseguir fechar um trabalho, é bom demais. É o resultado, aí é o Square mesmo. Aí é o Jay-Z. Bota o bolso do Jay-Z em 3 idiomas. É isso. É isso. Tu acha então que, assim, as políticas públicas estão chegando na periferia? Porque assim, tem muitos desafios, porque quando a gente faz em política pública, estudar um tema, Sim. você tem que entender que existe um mecanismo de distribuição em 3 instâncias. Se tratando de Brasil, são 3 instâncias: federal, estadual e municipal, Municipal. né. Sendo assim, não adianta um lá de cima criar as coordenadas Criar, aqui, quando sim. vai chegando, essas distribuição vão ficando estranhas, esquisitas. E ainda vou trazer mais uma É. questão. Não adianta ter esse derrame da torneira se a base não está preparada e capacitada para receber esse Receber. derrame. Exatamente. Porque fica assim, joguei dinheiro na mão de quem? E outra é que, eu vou falar no lugar, lugar de fala também é de onde se parte, não é que ninguém não possa falar. Sim, Você sim. entendeu? Mesmo que nunca usufruiu do edital, não esteve em instância pública ou privada, pode falar também, mas eu vou falar no meu lugar de fala, de um lugar que eu vivi. É que a ideia da democracia ela é maravilhosa, mas o que eu percebi, que o que é abertamente para todo mundo, corre riscos de não chegar na ponta. E se você quer fazer uma política de inclusão, eu sempre trago o Rui Barbosa, que diz que em uma situação de desigualdade, a gente tem que tratar o desigual desigual. Não dá para você, numa situação de desigualdade, tratar o desigual de forma igual. Não dá, Entendi, de igual a entendi. quem não está nessa situação. E aí, quando você, por exemplo, vem com a política voltada a quem produz audiovisual, tem a galera do áudio da Liberdade, tem galera que tem há 40 anos um trabalho no áudio muito bem consolidado, um portfólio, acesso às culturas digitais. E, eh, políticas, ela não priva ninguém, ela não priva, ela vem com regras, mas existe uma coisa tão peculiar de Brasil, que se você não aprender mesmo a amarrar regras e tratar os desiguais, porque não é para excluir, é para incluir, a base a ponta não acessa, não acessa. Eu digo assim, por exemplo, nos últimos anos, que eu sou muito feliz, eu digo assim, o último que foi a LPG, eu vi um retrato muito incluso como eu nunca tinha visto, inclusive isso teve reação e retaliação, porque Grandes retaliações. quem acessa a tecnologia, ela acessa outras também, que aí Sim, coloca sim, lá dentro. sim. Porque o mecanismo, eu estou dizendo, ela vem de cima e a base não ela tem que saber distribuir, formar, mas existe um mecanismo ligado a judiciários que inclui também que essas pessoas acessam e se Entendi. intuem. Sim. Então assim, ela tem muitas pontas, e eu acho que as leis têm que ser muito bem amarrada. Aí como é que elas se amarram? Talvez lugares de pessoas no poder, para amarrar ela mesmo. E tem um outro ponto também que a gente pode trazer para esse debate, que é como os recortes se atravessam nesse processo de políticas públicas. Porque, por exemplo, dentro da necessidade de ter acesso a esses recursos, é que a gente aprende a necessidade de ter um projeto acessível, de você fazer um projeto mais plural, de você ter uma ficha técnica cada vez mais plural, diversa. Então é aí que você consegue perceber que todo mundo está nadando em conjunto, só que em mares separados. Uma hora essa maré vai se juntar e a gente precisa seguir como uma grande onda de mão dada. A gente precisa ser um grande tsunami. E aí
se atravessa, porque o projeto que é destinado para pessoas quilombolas também precisa ter pessoas com deficiências, né. O projeto que é desti Interseccionalidade. todo mundo se junta e acaba que a gente vira essa grande força. Porque a gente tem que pensar que alguém está ganhando se todos nós estamos separados. Sim, sim. Enquanto mais a gente se separar, mais alguém vai ganhar. É, e você sempre fica como os contratados. Porque, assim, principalmente assim, nos últimos anos, a gente fala em editais, mas é bom deixar claro, aproveita e passa uma informação importante, que no âmbito da política pública e privada não existe só editais. Tem outros mecanismos que você não precisa esperar um edital chegar. Você Sim. pode ir lá e vamos lutar para furar a bolha. Inclusive, isso é muito importante porque, assim, eu sou uma pesquisadora independente política e nos últimos 20 anos, por exemplo, tiveram editais maravilhosos públicos que não existem mais. E quando eles sumiram, porque já mostrava que talvez a gente ia passar por um governo que não apoiaria esse ponto, e isso aconteceu muito antes. Por Sim. exemplo, antes da Funarte fechar em 2018, ela já tinha extinto em 5 editais que era muito importante, que vinha da linguagem de artes cênicas, um extinto, eu não sei nem se voltou, que era, eu lembro até hoje, era o Carequinha do circo, Miriam Muniz do teatro, Clausiana da dança. Esses voltaram, não? Voltaram Ah, agora, mas sim. ficaram uns 10 anos sem existir. Então, antes de extinguir Ah. a FENACH, eles foram extintos, Sim. por várias justificativas. O que que eu quero dizer? Quando a classe que nessa época eu frequentava muitos fóruns nacionais, muitas federações, ia para Brasília, ia para o Rio, é que quando eles foram se extintos, eu percebi que muito dos meus colegas da classe artística parece que não sabia o que fazer mais. Não conseguia mais botar seu bloco na rua, não conseguia mais botar seu espetáculo num teatro de forma independente. Os cantores não tinham imaginando, porque já estava num costume do edital que pareceu uma rasteira muito grande. Eu digo, e falei para um amigo: "Será se isso não veio para a gente pensar que a gente tem que procurar outros mecanismos?" Porque é um tema muito casado. A gente fala, por exemplo, de acessibilidade pela gratuidade. Ela é super válida, mas ela é super válida. Mas entenda que para certas pessoas ela tem um tempo. Eu mesmo fui uma adolescente que foi contemplada pelas semanas, pelos espetáculos que davam gratuidade, depois preços acessíveis, mas quando chegou um tempo que na minha vida eu tive consciência de que eu podia pagar, eu continuei consumindo. Sim. E essa é a formação, é para você consumir. Por isso que eu digo, eu fiz mestrado em economia, você não foge do produto desculpa, produto é porque eu tenho alguns amigos muito das artes que se incomodam com o termo produto. Eu acho que tem tudo a ver. Você não foge da obra artística dela como produto que é produzido e é consumido. Ele existe um mercado, eu não estou falando de uma indústria, assim, Sim. mas existe um mercado sim, em que você pode gerar acesso a outros via as políticas públicas, editais, mas que também ele é vendável, ele pode ser vendido, entendeu? O Estado vai botar o bloco da M na rua, eu vou, mas no dia que a M pegar e alugar um espaço com Sim. recurso próprio e cobrar ingresso, por que que você não pode comprar o ingresso da M ou Abadá e ir lá para ter a constância, a manutenção? Tô gostando que ela tá fazendo todo o mestrô já. Ah. É porque assim, eu até disse que eu não ia falar desse assunto, porque uma vez eu fui massacrada. Não, mas tem que falar. Tá certo, eu concordo com tudo. Eu fui massacrada e disseram assim: "Mas como assim, fulano recebe patrocínio, ainda tem que pagar". Gente, vocês têm noção como é que se paga um show? Pois O é. cara que fica na porta, o som, como é que funciona o mercado? Você não precisa nem adotar, mas você quer saber como ele funciona? Aí que entra mais uma vez, formação e informação. Como é que ele funciona? Tipo assim, eu vou alugar um estúdio desse, uma pessoa ela paga a luz, ela paga a câmera, ela paga a pessoa, existe despesas. Sim. Isso é economia pura. Inclusive eu fui estudar isso para tentar entender e não perdi o meu deleite, a minha sensibilidade de fazer eu chorar com uma música ou com teatro, mas entender que um dos mecanismos de sustentabilidade da obra artística é a circulação mercadológica. E eu aprendi com uma professora de economia que ela diz assim: "A obra que não circula, ela não vive. Ela tem ela não é sustentável". É que nem o artesão que faz aquela bolsa de couro com as próprias mãos, e aí pega uma peça para a gente admirar no museu, por que que a gente não faz em quantidade, a gente não paga um valor exato para aquela obra, para ela circular e as pessoas verem quem fez essa assinatura. Então, a circulação é uma forma de sustentabilidade e, querendo ou não, é a obra como produto no mercado.
E aí, falo e eu acho então tudo tem que ser pago? Não, porque existe pessoas que não acessaram, Sim. mas ter a consciência que nem sempre foi assim. Então eu fui uma criança que não conseguia ir no teatro, mas hoje eu consigo ir, e consigo ir pelos projetos e consigo ir consumindo, entendeu? Aí eu percebo que enquanto cidadão, a gente que tanto é das artes como é consumidor, plateia, porque esses termos eu digo, eu já fui atacada por usar esses termos. Ter uma consciência pessoal também, porque a Entendi. política ela é feita pelo todo, isso é política. Agora chegou aquele momento que a gente adora, né. Vamos falar com o nosso amigo Elson Almeida, esse advogado especialista em direitos previdenciários, e ele sempre está aqui tirando as nossas dúvidas. Então você que tem aquela dúvida, deixe no Instagram do Papo de Cadeira ou no Instagram do Elson Almeida que está aqui embaixo. Então Elson, é com você. Agora começa o quadro Direitos Sem Barreiras, um espaço criado para informar, orientar e garantir o acesso aos direitos das pessoas que mais precisam. Com o advogado especialista em direitos previdenciários e assistenciais, Elson Almeida. Conhecer seus direitos é o primeiro passo para fazer valer cada um deles. Ferreira, hoje falaremos sobre um direito pouquíssimo falado, mas que pode gerar uma economia grande para a família de pessoa com deficiência. Quando eu falo para a família de pessoa deficiente, eu digo porque essa isenção de impostos pode beneficiar não somente a pessoa deficiente, mas também sua família. Como, por exemplo, família de criança autista, nível de suporte 1, 2 ou 3, tem direito à isenção de ICMS, IOF e IPI na aquisição de veículo. De igual forma, ainda em relação aos veículos, é possível também a isenção do IPVA. Claro que esse direito não se limita somente para casos de terra, também para várias outras deficiências, porém, o direito não é automático, o direito ele tem que ser buscado, tem que se requisitar. Se você tiver alguma dificuldade na requisição desse direito, é fundamental, é importantíssimo o acompanhamento de um profissional especialista. Ainda falando sobre direitos, a pessoa deficiente e seu núcleo familiar também pode ter direito à isenção de imposto na conta de energia, pode ter direito ainda à isenção de IPTU, enfim, é uma infinidade de direitos. Se você tiver alguma dúvida sobre quais impostos, se há isenção ou desconto, diminuição, você pode mandar diretamente para o @papo de cadeira, que a equipe do programa com certeza vai te responder. E eu vou deixar as minhas redes sociais também aqui à disposição, pode mandar a sua pergunta, @ElsonAlmeidaDV, que nós responderemos cada dúvida lançada aqui no programa. Ferreira, é contigo aí nos estúdios e até a próxima. Querido, obrigado por fazer parte mais uma vez aqui do Papo de Cadeira. E agora, gente, a gente tem que ouvir a diva, né? A gente não vai trazer a diva aqui no Papo de Cadeira e não escutar. Então vamos lá, arrasa aí, hein, paixão! Chegou falando que hoje não vai ter nenhum limite, deslizando que nem eu em cima desse beat. Eu tô gostando e quero te botar no meu repeat. Castelinho que vai bater certinho no sulfite. Aquela putariazinha vou ensar o sítio. Isso aqui tá bom demais, nem precisei pedir que fiz. Telepatia forte de primeira, tipo filme. Viajo que cê vem como todo pra cima de mim, yeah. Sabe que tô caindo em love só com teu olhar, baby. Tu faz feitiço quando começa a dançar, me arrastando na batida. Sabe bem como botar no ritmo acelerado, segura pra não gozar. Fala no meu ouvido, cadela não para. Perco todo sentido, balançando a cama. Coitado do teu vizinho, tá me ouvindo gritar. No caso de polícia, nossa transa. Barulhinho bom é só com a gente. Sabe que o swing é diferente. Chama diz que é pra eu ir na frente. Balanço gostoso e indecente. Barulhinho bom é só com a gente. Sabe que o swing é diferente. Chame diz que é pra eu ir na frente. Balanço gostoso e indecente. Quantas batidinhas por minuto você vai querer? Me embala desse beat, baby, eu boto ritmo em você.
mente não sai. Me dá no couro, depois me atrai de novo. Infinito loop só vai de novo. Gosta de hipnotizar e eu dou tudo que te satisfaz. Copo virado na sala, teu isqueiro na minha cama. Ontem à noite brinco dizendo que ainda me ama. Posto uma foto do bandeira do nosso lugar. Acorda cedo na segunda e finge não lembrar. Cê gosta desse jogo e eu vou perdendo a linha. Ganhando território, doido pra me ver sozinha. Na recaída é tão gostoso, então deixa rolar. Cê pede goza e vai embora, sabe onde encontrar. Vem me. Abre a porta que hoje eu vou te dar. Vem no teu corpo eu vou me lambuzar. Vem me. Abre a porta, hoje eu tô pronta. Cê pede goza e vai embora. Barulhinho bom só com a gente. Sabe que o swing é diferente. Chame, diz que é pra eu ir na frente. Balanço gostoso, indecente. Barulhinho bom é só com a gente. Sabe que o swing é diferente. Chame, diz que é pra eu ir na frente. Balanço gostoso, indecente. Quantas batidinhas por minuto você vai querer? Me embala desse beat, baby, eu boto ritmo em você. Quantas batidinhas por minuto, batidinha 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 por minuto. Estou com elas, maravilhosas, lindas. E a gente já bateu tanto papo, né, gente? Tão importante, ser tão rico. Eu acredito que vai atravessar tantas pessoas. Eh, Vocês acham que ainda existe espaço para exposição, para mais exposição? Precisa ter mais exposição? Ou a gente já alcançou o que a gente deveria alcançar? Mais exposição, eu digo no sentido assim, a gente precisa lutar mais, Eu buscar acho que a mais? gente precisa conversar mais, dialogar mais, mas eu acredito que todo avanço é necessário. O negócio aqui é cíclico, é constante, então existem muitos atravessamentos que precisam ser debatidos, cada vez surge um novo, a cada possibilidade que se cria, a cada novo espaço que se cria, a gente precisa debater sobre ele. Alguns espaços precisam ser queimados, outros precisam ser ocupados, outros precisam ser reconstruídos. Então, é o tempo inteiro um processo, né? Conforme a gente vai aprendendo, a gente vai construindo todo esse processo e descobrindo como fazer, porque não foi ensinado, porque tudo é novo. Leandro, para ti isso é espaço ou é exposição? É, né, que é ou se é vitrine, né. Então, vitrine não é espaço, né, mas pode se tornar um, pode se Entendi. consolidar um espaço. A luta por espaços, ela vai ser constante. Ela nunca vai ser uma questão definitiva. Mas, assim, posso se dizer que o alcance da vitrine, ela é um espaço que eu acho interessante, que só um exemplo aqui que eu acho que veio, por exemplo, com a tecnologia nos ajudou muito. A gente tem nossas tecnologias ancestrais, mas essas tecnologias Sim, contemporâneas, sim. ela democratizou no sentido de que a vitrine, foi uma forma de, como eu diria, por exemplo, a inclusão digital, eu acho que ela ajudou muita gente que talvez não conseguia abrir algumas portas, a criar seus próprios espaços, né. A vitrine foi levando para esse lado da autonomia, que eu também defendo, de criar seus próprios espaços, e que ela vai abrindo outros, né, que vai ajudar a vender, que vai ajudar a acessar as políticas públicas e privadas, né, e não dá para fechar, assim, num conceito, ela é uma constância. O Brasil ele trata as mulheres pretas, mulheres trans, ainda como exceção? A gente ainda está caminhando muito, porque a luta pela diversidade, pela nossa identidade de gênero também é uma luta racial, né. O movimento de mulheres pretas dos Estados Unidos que começa a debater sobre a possibilidade da existência de uma mulher trans, né, de um corpo trans. E aí a gente parte do Brasil com a identidade travesti, depois entende-se a mulher trans
como mulher, né? E hoje em dia existe uma gama de identidades dentro dessa possibilidade dessa palavra trans, que é muito para além do binário, que é muito para além do homem e da mulher, e que a gente ainda tem muita coisa a se conquistar, né? Ainda tem muita conversa para se bater, ainda tem muito papo para a gente sentar na Pra cadeira e gente sentar conversar. e conversar. Mas assim, Leori, essas políticas públicas, elas estão alcançando esses públicos. Eu acho que é mais fácil perguntar se esses públicos estão conseguindo alcançar as políticas públicas, né. Eu acredito que as políticas atuais, junto com as leis, estão criando espaços para esse público, que ainda está em debate, né, são as ações formativas, são as cotas. Recentemente teve um edital para premiar Sim. mulheres trans e travestis, que foi baseado em empresas e CNPJs que eram gerenciados por Entendi. coletivos de ou que tivesse a maioria mulheres trans e travestis ou que tivesse a maioria pessoas trans. Mas, tu acha que porque assim, às vezes eu fico pensando, quando eu vejo, tem que se parece que assim, tem que ser uma obrigação ali para você conseguir acessar determinada política pública, você tem que, ser pessoa com deficiência. E aí hoje, porque hoje em dia ser pessoa com deficiência parece se tornar uma coisa tão simples, tão fácil, né. Então, é porque assim, aí ele pega em um assunto que a gente começou a falar aqui, quando abre a torneira, o processo de distribuição dos recursos, processos de implementação de políticas, de distribuição nas instâncias públicas, nas 3 instâncias, federal, estadual e municipal, tem muito que aprender. Quando eu falo aqui em formação, não é só os pares precisam se formar, Sim. as instituições públicas e privadas também precisam ter essas formações para saber lidar. Porque até então, sim, a maioria estão no campo da obrigação. Elas não se sentem tão comprometidas, são obrigadas, né. Existe uma fiscalização que eu ainda acho falha, dos órgãos de controle, para que essas políticas sejam implementadas e elas sejam obrigadas. Só que elas precisam ter qualidade além dos números, porque é muito fácil dizer que tem número X de pessoas trans, de pessoas negras, de pessoas em PCDs. Isso é fiscalizado, né? Sem ser fiscalizado, por exemplo, espontaneamente eu fui atrás de um curso de isso foi até num processo, por exemplo, quando eu estava lá em um processo de sertão de implementação, a própria instância pública não me ofertou como é que funciona uma banca de heteroidentificação. Espontaneamente eu fui na internet e fui estudar como é que funciona isso. Para mim, a formação pessoal que eu levo comigo em que Sim. instituição eu estiver ou para minha vida, foi ótimo. Mas percebi que se eu não buscasse, eu não ia ter. Eu estava falando para o Fábio que tem coisa que eu vou aprendendo, eu vou Sim, aprendendo sobre não, isso não relações de é gêneros, vou aprendendo sobre questões raciais, eu digo que isso para mim também é uma constância, eu vim começar a ler as feministas negras pós 30 anos, e com isso eu vi, assim, que tem que ter uma disposição do sistema de implementação das políticas de fazer tudo isso corretamente. Por quê? Eu vou falar algo que teve muito, assim, que eu percebi na experiência. As leis, isso aqui é Brasil, eu num sistema judiciário como um todo, os riscos, por exemplo, de qualquer instância cível, criminal, as pessoas não irem na lei, mas sim nas brechas da lei, é muito comum no Brasil. Quando se vê falando de ações formativas, implementação de questões como PCDs e tudo, há também umas brechas ainda para mim muito falhas, que se não tiver uma boa formação nas instâncias para a implementação, ela corre alguns riscos, como por exemplo, a própria declaração de gênero. Hoje, por exemplo, o IBGE, ele deixou livre as pessoas dizerem, com a sua raça. Você tá Sim. livre. E de vez em quando a gente se espanta com certas pessoas de estéticas fenotipicamente privilegiadas Sim, sim. se dizendo que são negras, que são indígenas, baseado na sua porque a avó foi, porque é a sua ancestralidade. Mas se tu for a fundo, em algumas leis ela não proíbe. Ela Ela não ainda proíbe. Inclusive, eu digo assim: "Não, então todo edital, por exemplo, ele tem que exigir certas coisas e que talvez, assim, o Brasil ainda está muito amador nessa implementação e que muita gente recorre e consegue derrubar certas exigências. Porque segundo eles é para incluir, não é para excluir, eu lembrei entendeu?" agora de um evento que nós estávamos,
E alguém falou, uma mulher branca: "Eu sou do mesmo", lembra, Neme? "Do mesmo navio negreiro". Mas de pasto velho, que esses veio lá em Nós cima. somos filhos do mesmo navio. Gente, eu olhei pra ele assim, cara, Falou de navio, não é? Mas tu vê na cabine ou tu vê depende onde tu vês. Mas é isso. pode Falta ser. entendimento para muita gente. Eu acho que falta letramento, falta Letramento, e eu acho que existe questões que há uma nessa balança é justo, trato desiguais, a gente já teve muito tempo de fora, o momento ele é nosso. E trabalhar um diálogo, talvez, com pessoas que via historicamente são privilegiadas, de que eles têm que abrir mão dos seus privilégios, eu acho mais desafiador. Só que essa conversa, ela não é cara a cara, ela é muito Não. silenciosa. ter. Eu não só estive à frente da LPG, porque eu acho que muita gente lembra do meu rosto de lá, mas eu tive na Audiblanc 1 e tive alguns diálogos com o ministério, por exemplo. Vou dar aqui um exemplo, porque veio na minha mente. Quando lançaram o Rouanet Favelas. As perguntas de certas figuras já eram tendenciosas a isso. Mas o que é para ser considerado favela? É onde eu moro ou onde eu tenho espaço? As pessoas que estavam perguntando, eu conheço elas, eu sei onde elas moram e sei onde elas têm um espaço. Ela não mora numa favela, Entendi. mas ela tem espaços na Na favela. favela. Ah. E é claro que se disser: "Não, é onde acontece o projeto". Por isso que é muito comum a gente encontrar certos trabalhos artísticos belíssimos. Isso acontece muito com festivais, né, de teatro, de dança, de música, em que se você for ver o idealizador e o produtor, o tema é música negra. E quando você vê lá o idealizador e o produtor, não 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 tem. não tem nenhuma familiaridade. Mas aí como é que ele faz um festival de música ou de dança negra quilombola? Porque ele acessa aos meios de produção, é que Por nem as esses por indústrias. essa por essas É brechas, por isso que né. eu não consigo tirar a questão da cultura de um meio econômico, é como uma indústria, a gente não fala muito que não somos ricos porque não detemos o meio de produção? E o funcionário lá, o operário que está lá operando, ele continua naquela mesma e não tem porcentagem do que aquele meio de produção, que é o dono da fábrica que nem pisa lá. Na cultura não é tão diferente assim. Então, assim, é muito comum você ver uma elite da produção que se apropriaram dos temas. Não são pessoas trans, não são pessoas PCDs, não são pessoas negras, mas foram falar desses temas, porque os temas estavam sendo inclusos, não as pessoas, Sim, os temas. sim, sim. E por aí vai. Depois disso eu encontrei outras falhas que eu fui pensando bem estudando outros estados, como por exemplo, essa da favela me pegou muito, porque eu vi que era muito fácil, e depois veio assim, eh, aí eu vou trazer o recorte local, né, nas 3 instâncias. A própria São Luís, se a gente for falar o que é favela, a gente não sabe definir. Eu usei muito esse discurso, a gente, por exemplo, que tem uma timidez para falar favela. O Rio é muito mais claro que é favela, São Sim, Paulo sim, sim. a gente chama periferia. Geograficamente falando, a Liberdade não é periferia, ela é centro. Periferia é um envolto, que aqui seria a zona rural. E aí, quando vem algo que é voltado para as favelas, se você for levar ao pé da letra, só tem um bairro que foi reconhecido pelo IBGE como favela, o Coroadinho, Coroadinho. que é Ele é uma das um maiores favelas da América Latina. da América Latina. Só que ele tem um reconhecimento oficial. Aí entra na burocracia que ninguém gosta, que ninguém quer abraçar, que diz assim: há um respaldo de uma instituição séria, IBGE, que reconhece aquele bairro como favela. Enquanto isso, a Liberdade é um quilombo urbano, que é o reconhecimento da Fundação Palmares. Eu já cheguei no lugar e fazer discurso e ninguém estava com saco de ouvir, só que isso é muito importante. Ao contrário do Rio, que soube dizer muito bem o que era favela, o que era subúrbio, o que era centro, não sei o quê, e parece chato. Eu provoquei, na época, a instância que eu trabalhava sobre isso, mas aí requer várias instâncias que eu não tinha poder, por exemplo, a Secretaria das Cidades, os ministérios da cidade, de começar a mapear. Eu acho super importante. Aí já entra em outra política. A política de Rouanet Favela ou editais voltados para a favela, seja público ou privado, porque o privado tem muito. No Votorantim tem um
voltado só para favelas, só a CUFA. Tem um que é do Luciano Huck, que ele tem que é voltado a expor favela, é voltado para favela, eles são privados, por isso que eu digo, não é só política pública. Sim. Só que para ser de direito de quem é de lá, eu achava importante o poder público entrar com um mapeamento consolidado e oficial mesmo, que dissesse o que é o que não é. Para as pessoas que moram eu vou dizer porque é fato, da Ponta da Areia, dizer que mora na linha, Sim. porque o fundo do quintal dela tem uma correspondência que chega com Milinha. Eu tô falando no lugar de fala, Sim. de coisas que eu vi e presenciei, e você não tem argumentos, porque o que interessa é documento. Então, E aí nesse processo, numa formação independente, que não tinha nada a ver com a instância que eu trabalhava, eu fui buscar, eu vi que tinha cidades e prefeituras que criaram os mapas. Criaram pelas secretarias das cidades e distribuíam para pareceristas, coisas desse tipo, o que era mesmo e o que não era. meninas, assim, para vocês, o que que muda quando a mulher ela passa de ser apenas a executora e aí ela: "Não, agora eu vou decidir"? Eu acredito que sempre que tem uma mulher na direção de algum projeto, a perspectiva e o olhar é mais, como é que eu posso dizer, mais maternal, e maternal é mais plural, maternal ele é menos autoritário, né. Então eu penso nessa perspectiva de uma família matriarcal que eu sou criada, que nós temos a força, temos a estratégia, mas a gente tem muito do cuidado, do carinho, né. Então a gente consegue gerir, pensar, direcionar, sem criar atravessamentos onde existe uma hierarquia. Por exemplo, dentro da minha empresa, eu gosto de ter uma gestão horizontal, onde eu sei o que eu quero que você faça, mas eu preciso te ouvir para você fazer. E o que você tem para me dizer talvez possa me ensinar a ser melhor do que aquilo que eu quero, né. Então a gente tem essa política horizontal. Muitas empresas não, vem do patriarca, que é o chefe, né, e ele diz, e a partir disso se segue como regra. Agora, a partir de uma perspectiva mais de resultados, geralmente uma puxa a outra mesmo, um aquilombamento, e isso acaba trazendo uma perspectiva de inclusão ainda maior. Então agora eu queria que a gente está se encaminhando para o final, queria que vocês deixassem uma mensagem para o nosso público aí que está nos vendo. Muito obrigado por nos assistir, por estar com a gente aqui no Papo de Cadeira, queria que vocês deixassem uma mensagem. Eu acho que a mensagem que eu vou deixar para todo mundo é: seja caminho. Vá na sua caminhada, mas seja sempre caminho para alguém, que é o que importa. O que a gente está vivendo agora vai virar um legado e você tem que se lembrar do legado que você vai deixar para as próximas gerações ou para a sua geração. Como a Amy já foi bem poética e suma importância, eu vou levar para o outro lado técnico. Faça cultura, mas consuma cultura. Consuma, consuma de todos os jeitos. É isso. Meninas, obrigado. Foi muito bom esse papo, maravilhoso. Eu tenho certeza, que a Brasil, o mundo vai ver. E, assim, muita coisa aqui, assim, daria vários programas. A gente teria que ter vários programas e teremos outras oportunidades de nos encontrar. E espero vocês no próximo Papo de Cadeira. E agora você vai ficar com M Paixão. Até o próximo Papo de Cadeira. E não se esqueça que aqui todo mundo tem vez, todo mundo tem voz. E a cadeira é só o detalhe. Fique com M Paixão e até o próximo Papo de Cadeira. Coração rebelde sempre na busca, um sonho que ainda vai chegar. De longe eu vejo amor, que tudo que passou ainda move pra frente o teu sonhar. Sabe, vão duvidar de você, é mais fácil que entender. Toda essa brisa é como o sol no amanhecer, inevitável, pode crer. Aqui tem pontes que levam pro sol, tem tanta gente que ainda falta chegar. Carrego o sonho, mas eu não mando só, e a liberdade junto canta. Aqui tem pontes que levam pro sol, tem tanta gente que ainda falta chegar. Carrego o sonho, mas eu não mando só, e a liberdade junto canta. Meu coração rebelde pulsar, falar. Meu coração rebelde cantar, gritar.
rima no comando Fenepal. Terra de encantaria, toca tambor noite e dia. Na rodela, ginga, punga, começa pequena, logo cedo de pé. Com fé na estrada longa, peço tua bênção, minha velha, pra chegar. Levanta nosso império, esse é o firmamento. Trabalha pelo tempo que tu me deu pra voar. Traz no coração a paz, dores que não cabem mais. À frente sempre sorrindo, lutas ficaram pra trás. Meu bem maior, te quero na melhor. E se for pra chegar no fim, que seja cantando pra nós. Meu coração rebelde pulsar, falar. Meu coração rebelde cantar, gritar. Nós vamos mudar o cenário, carrego os meus do lado. Meu rap faz o legado, honrando o meu passado. E o teu sucesso aplaudem mais uma vez. A quem duvide, questione como tu fez. Fé na tua caminhada, o sonho parece distante. Daqui da quebrada, a rota muda no instante. Prêmios na sua estante, disco de diamante. Desde pequeno, o talento era gigante.